Bom dia, prazer estar aqui na Endeavor e poder falar um pouquinho de cloud para vocês, de nuvens. Depois da palestra do Alexandre, é um bom desafio para mim tentar deixar vocês animados com um tema um pouco técnico, mas eu vou tentar fugir da tecneira, só esbarrar um pouco nela. Eu acho que é importante aqui passar alguns conceitos, trocar algumas ideias. Eu vou tentar ser bastante breve na explanação mais da apresentação e deixar um pouco mais para a gente conversar e discutir um pouco dúvidas e conceitos que talvez possam existir para vocês. Primeira coisa que eu gosto de dizer é que a gente está vivendo talvez a maior onda do momento ou dos últimos séculos, né? A gente vive aquele surfista que quase não dá para ver nessa onda, que é o Garrett McNamara, que pegou essa onda lá na costa de Portugal e quebrou o recorde mundial. Na verdade, essa grande onda é uma onda que poucas vezes acontece no mundo, e como é a computação em nuvem. A computação em nuvem é uma inovação disruptiva, completamente disruptiva, e que se espalha para todos os lados. Então, grande parte do que a gente viu na apresentação do Alexandre só é possível por causa dessa tecnologia disruptiva. Esse modelo, a forma de se fazer, a forma de se pensar as coisas é um processo evolutivo, naturalmente. A questão da banda larga colocada aqui é um processo evolutivo. Quando eu fundei a Dualtech, foi em 88, época da SEI, era impossível importar, era impossível comprar qualquer coisa fora. Um datasheet, um book de livro de um chip que você queria comprar, demorava 6 meses para chegar e a amostra talvez mais 6 meses. Esses desafios, apesar de serem imensos, analisados hoje, não era um desafio que a gente achava impossível de fazer em 88. Mas a evolução dessa tecnologia, a evolução dos processos, fazem com que situações possam ser disruptivas, né? Ideias possam se tornar disruptivas. E o cloud, apesar de ser um acúmulo de todas essas ideias e de, vamos dizer, tecnologias, ela se tornou disruptiva pela abrangência que ela teve para todo lado. Eu vou só dar números bem rápidos do que a gente está falando de nuvens, né? O ano passado foi um mercado de 40 bilhões de dólares. Até 2020, IDC, Forrest, coloca como um mercado de 241 bilhões de dólares. Né? Esses 74% de empresas que já utilizam alguma coisa em nuvem, apesar de ser um número bastante elevado, e a gente fala assim, poxa, mas eu ainda não tenho nem contato com a nuvem, ou talvez não levei nenhuma aplicação para a nuvem, por que esse número é tão grande? Na verdade, a gente imagina que a maioria de vocês, se não usam um e-mail corporativo, tem o seu e-mail pessoal, um Gmail, um Hotmail ou algum e-mail público, que já usa a tecnologia de cloud desde quase seu processo de nascer, né? Talvez não no formato de nuvem como é hoje. Então, a adoção é muito rápida e tem se tornado exponencial. O que eu quero conceituar com vocês, até a pedido da Estela, na nossa conversa, é que é importante falar um pouco das camadas de nuvem, como esses elementos funcionam. A gente ouve falar algumas siglas, mas isso é importante para conceituar e vocês entenderem claramente. Quando a gente fala do IaaS, né, o Infraestrutura como Serviço, ela é construída da parte base, ou seja, imagina a conectividade, o jeito de chegar a informação, os servidores, o tal do data center, onde estão as máquinas guardadas lá, a refrigeração, o ar-condicionado, a energia elétrica, todo esse processo físico, ele está nessa camada, que a gente chama de camada de infraestrutura, né? Sem essa infraestrutura é impossível construir as outras coisas. Então, ela é, similarmente a um prédio, ela é a parte estrutural, elas são os pilares, a energia elétrica que chega na tomada, ela é o encanamento de água, de gás e tudo mais. Então, a infraestrutura de nuvens, ela é formada basicamente por esses elementos que eu comentei, mas ela está lá para ser usada por arquitetos.
de infraestrutura, né? Esse é o público que utiliza basicamente essa camada. Tá? Para que essa camada, que seria a camada base, a camada de sustentação, em cima dela existe uma camada de plataforma. A camada de plataforma imagina a seguinte situação: quando eu estou construindo um software, construindo uma ideia, e essa ideia vai se tornar um software, por exemplo, a construção desse software necessita usar funções lá de baixo da infraestrutura, ou seja, eu preciso consumir alguma coisa que está na camada de baixo. Então, a plataforma é esse elemento do meio que possibilita o acesso de uma forma regular, estruturada e, de certa forma, mais prática à infraestrutura, ao IaaS. E ela é basicamente utilizada pelos desenvolvedores de aplicação. Nós estamos na camada de cima. Quando você vai contratar um software de RH na nuvem, quando você utiliza, por exemplo, um Facebook, quando você utiliza uma outra aplicação de banco ou similares, nós estamos na camada do software como serviço, software as a service. Então, é lá que as coisas acontecem. Então, se nós olharmos o volume de aplicações, o volume de novos produtos baseados como software, é lá que tudo acontece. Então, nós, usuários, estamos na camada e no consumo de SaaS. Eu gosto sempre de dizer que a infraestrutura ela não nasce porque ela quer. Ela nasce por causa de uma demanda. E quem é que demanda? Quem demanda é o SaaS. Somos nós que consumimos software, que, por sua vez, demanda plataforma e demanda infraestrutura. Então, essa é a explicação mais simples que eu pude trazer sobre nuvens, né? O conceito de nuvem, ele é um conceito que, no seu miolo, no seu ponto principal, ele está de forma que ele possa ser o mais elástico possível, que ele possa ser modificado conforme uma determinada necessidade. Eu gosto de citar um dos nossos clientes, que é a Clicom. Talvez você já tenha utilizado a Clicom. A Clicom tem momentos de venda que ela necessita de 40 servidores a mais por um período de 8 horas. Depois disso, ela tem que voltar para o seu estado natural, né? Isso é um processo muito dinâmico. Se nós imaginarmos isso não precisamos falar de 10 anos, não. Podemos falar de 3 anos atrás, né? Era praticamente impossível. Você tinha que pegar os engenheiros, os arquitetos correndo com os servidores, conectando-os nas máquinas, ligando, carregando o sistema operacional, subindo tudo isso, vendo se está tudo funcionando, instalando as coisas e falando, bom, agora está pronto. Tempo. 8 horas, 10 horas para fazer isso. Hoje, um comando. Igual a 40. 40 máquinas instaladas, talvez entre 1 minuto e 2 minutos, com todos os seus sistemas operacionais, operantes, funcionando e a aplicação liberando o serviço para o cliente. Isso é nuvem, né? Nuvem na camada infraestrutura. Nuvem carregando os softwares na camada de plataforma. Nuvem carregando a aplicação Clicom, Brands Club, o que nós quisermos, pronto para você usar rápido, né? Nuvem ok, isso rodando neste data center aqui em São Paulo, mas se eu tenho possibilidade e a inteligência de software para fazer isso, eu posso, por uma questão de redundância, de garantia, ter a mesma coisa rodando num data center no Rio. O data center do Rio atendendo o público Rio, data center São Paulo atendendo São Paulo. No caso do Mapane, todo mundo opera pelo data center Rio, todo mundo opera pelo data center São Paulo. Isso é nuvem, ok? Bom, a visibilidade, ela acontece, logicamente, para nós, do dia a dia, do SaaS, e o IaaS tem que ser transparente. Eu nem quero saber muito sobre isso, porque o que eu uso é o SaaS, o que eu uso é o software. O que me gera valor efetivo é aquilo que eu estou usando para aquilo que eu desejo como aplicação, ok? Isso então, quando a gente fala de visibilidade, é essa coisa da nuvem e o conceito dela. Tá? Não se assustem com essa tela, mas, na verdade, esse é um roadmap do Gartner, que pegou todos os serviços de data center e colocou nesse mapa. Eu não vou me debater muito nisso, porque não é importante. O importante é vocês entenderem que diversos serviços contratados hoje dentro do modelo de infraestrutura, eles atendem a uma necessidade. E a necessidade, de novo, é o software. E quem comanda a evolução, e aí vem o processo evolutivo que o próprio Alexandre comentou, do consumo, né,
dessa infraestrutura está baseada em como os softwares se colocam. Então, se a gente imaginar que um determinado software desenvolvido, talvez um sistema de gestão, um ERP, desenvolvido há 10, 15 anos atrás, ele não tem absolutamente nenhuma possibilidade de utilizar o que o cloud tem de bom. O que ele é? Ele é um monolítico, ele é um software desenhado para olhar um modelo de tecnologia completamente quadrada e monolítica. Essa vamos dizer, tecnologia e esse modelo, ele é classificado no pré-cloud. Não é possível utilizar o que tem de bom na camada efetiva lá da nuvem, no formato que ela é hoje. Então, a divisão desses softwares, eles estão todos convivendo hoje. Hoje você está consumindo, provavelmente, todas essas camadas no seu dia a dia. Então, existe um processo de evolução que segue natural o caminho. Então, existem aplicações que são aqui, que talvez esteja instalado dentro da empresa, esteja instalado dentro de um data center efetivo, funcionando, mas que eles são ainda pouco utilizados ou utilizam pouco a tecnologia de nuvem. E vamos evoluindo ao ponto de chegar em tecnologias nativas. Okay? Só para a gente ter uma ideia de número, hoje, 94% das aplicações ainda são pré-cloud e cloud hosteada. Cloud hosteada é a aplicação que ela usa a infraestrutura cloud, então ela está no data center, toda a infraestrutura dela tem a possibilidade de ganhos de uma estrutura de nuvem, só que ela não usa nada efetivamente que possa escalar. Precisa crescer, põe mais servidor físico, aguenta 4, 6 horas e começa a funcionar. Tá? No caso das otimizadas, já são aplicações que podem se escalar dinamicamente. Olha, eu preciso de mais máquina, eu preciso de mais memória, eu preciso de mais disco, e ela consegue se mover dentro dessas necessidades sem tanto uma interferência humana. E o nativo não. O nativo já chega ao ponto de a própria aplicação falar assim, sexta-feira, dia de pico de vendas, está na hora de abrir mais 40 servidores. Automaticamente ela requisita para a plataforma, que requisita para a infraestrutura, e os 40 servidores estão lá. Faustão, domingão, vamos baixar para os nossos 16 servidores normais, economizando energia, custo e tudo mais. Isso é possível quando a aplicação começa a ser desenhada usando as funções de nuvem, usando a inteligência de nuvem. Então, eu gosto sempre de mostrar que é um processo também evolutivo, muitas vezes transparente para a gente. Quando você usa uma estrutura de home bank hoje, dificilmente você está usando uma estrutura que não esteja nessas duas camadas. Funciona super bem, perfeitamente para a nossa necessidade. Ok? Mas elas não escalariam de um dia para o outro, 3,5 milhões de usuários a mais. Impossível. Né? Voltando ao caso Netflix. O Netflix ele é totalmente baseado e construído em tecnologia de nuvem. O Netflix tem dentro dele um Crazy Monkey, ele tem um software de inteligência que fica derrubando servidores constantemente para testar se a infraestrutura está correta. E não testa nos horários frios, testa nos maiores horários de pico e em qualquer horário. Então, esse software é um software de dano controlado dentro de uma estrutura de produção para testar a própria infraestrutura. Ele chega a derrubar centenas de servidores no mesmo momento para saber se a entrega da infraestrutura está sendo feita corretamente. Isso só é possível dentro de uma inteligência já nativa cloud. Ou seja, ao mesmo tempo que o Crazy Monkey está derrubando os servidores, uma outra parte da inteligência fala, caíram os servidores. Sobe servidores porque é horário de pico, preciso entregar os vídeos. Né? Não, caiu. Domingão, sábado. Não, sábado é pico, sobe. Quarta tarde, deixa 100 servidores lá. Então, não tem problema, não vai impactar o freguês, não vai impactar o cliente. Então, é isso que a gente chama de inteligência de software, já usando funções nativas de nuvem. Ok? Paro com o conceito, vamos tentar aplicar um pouco essa história. Aí vale onde se enquadra o software as a service, só para vocês entenderem. Quando a gente fala de aplicações que migraram ou se tornaram softwares como serviço, tem milhares de aplicações em todos os segmentos e todas as necessidades. Né? Só lembrando, tem que ficar bem claro para a gente aqui que para ser considerado um
software como serviço nativo de cloud ou operante em cloud, ele tem que ser vendido como serviço. E a gente fala quando vendido como serviço, aqui é importante dizer o seguinte, não tem que ter setup, quer dizer, se você vai contratar um serviço de nuvem, seja qual for, e começa assim, setup de tantos R$1.000, cláusula de saída de 36 meses, isso não é cloud. Isso é vender o formato antigo, do jeito antigo. Okay? Então, vendido como serviço, a contratação pode ser por usuário, por mês, hora, né? Ela tem que ser elástica, você não tem que se preocupar com nada disso, e tem que ter ganho de escala. Isso classifica, de modo muito simplista, aí, um software como serviço. Mas é aqui que eu queria chegar, que são esses 10 passos aí para a gente ter sucesso na nuvem. Acho que esse é um pequeno, mas bem dirigidinho, para dizer o seguinte, quais são essas preocupações e quais são as ideias importantes quando você for. Estou startando uma empresa onde TI é a base, ou estou tratando uma empresa onde TI é fundamental. É importante dizer que hoje não dá para separar mais qualquer pilar que sustenta uma empresa de TI. Ela é um pilar como qualquer outra, finanças, em parte de indústria, estoques, em parte de serviços, o serviço em si. Então, o TI ele é tão fundamental quanto qualquer outro pilar de sustentação do seu negócio. Então, é importante. E como nuvem é para onde tudo está indo e para onde tudo vai, a gente fez esses 10 pontos. O primeiro dele é definir claramente a necessidade. Isso vale não só para a tecnologia e para a nuvem, mas é fundamental você entender e saber claramente qual é a necessidade. O que vai te custar tempo e dinheiro é você definir erradamente a sua necessidade, então você vai contratar ou vai buscar informação para fazer essa contratação de forma errada. Então, é fundamental escolher os ambientes que você está definindo, as próprias aplicações que vão ser utilizadas, e a minha dica é, se você não tem processo, cria primeiro. Então, o que é um processo aqui? Vamos lá, processo de TI, não vou entrar em outras áreas. É você ter claro o alinhamento com o negócio, ou seja, eu estou montando uma empresa para criar as arminhas da Lego, ok? Ou para fazer um serviço específico de concentração de informação de um segmento. Primeira coisa é definir claramente o negócio e depois definir claramente como esse processo de TI vai apoiar essa iniciativa. Então, ou seja, eu tenho que ter lá, RH é necessário nessa hora? Não, eu tenho um pouco funcionário, eu posso aguentar 2 anos sem ter uma estrutura de RH porque eu terceirizei contador. Então, tira RH. Defina primeiro quais são os processos fundamentais e dentro do processo fundamental, estresse ele. É um livre pensar numa planilha, num papel, onde você vai lançar todos os itens que seriam importantes, ou controlar, ou ter acesso, ou ter disponibilidade, ou compartilhar. Então, esse é um mapa onde você começa a definir esses grandes processos, depois vai servir de base na comparação e na análise das contratações, ou de infraestrutura, ou de software como serviço. Avalie e compare. Acho que isso é uma das melhores coisas que a gente tem no momento, né? E a nuvem, o cloud, traz isso. Você pode... aquele software como serviço é interessante, está dentro daquilo que é a minha expectativa e da minha necessidade, contrata. 1 mês, 2 meses, faça a comparação, contrate o A com o B, o que esse tem é que ele não tem, compara, analise para decidir. Então, muitas vezes a gente não tem condição de fazer essa comparação ou não tem a bagagem tecnológica para isso. Contrata externo. Ou use as universidades, use equipe de apoio, use cases da Endeavor, use cases... liga para quem tem aquela situação. Eu recebo muita via post, blogs e tal, eu recebo muita pesquisa de aluno, muito questionamento, e é assim que a gente vai. Quer dizer, a partir é difícil você dar qualquer opinião e qualquer ideia sem ter a necessidade mapeada. Então, é importante a necessidade mapeada. Aí é muito fácil, e isso a gente vê no mercado de empreendedores, a gente gosta de empreendedor. Né? Tem
vamos dizer, uma sinergia e tem uma aderência, né? Eu empreendi há 25 anos atrás o primeiro negócio. Então, hoje, quando vem alguém lá comigo e fala assim, olha, eu estou com essa ideia e estou pensando nisso, e como é que pode ser? Se a ideia está estruturada e, efetivamente, as necessidades estão claras, você descarrega muita informação, né? E aí contribui. Okay? Então, mapear a necessidade, ir para a comparação, ir para a avaliação. Fazer contas. Isso é fundamental, porque muitas vezes a nuvem não é necessariamente barata. Não é. A imprensa constantemente fala, sim, há uma redução de custo, há uma escalabilidade, há uma economia de energia elétrica. Por ser um modelo compartilhado em boa parte das suas camadas, é muito tranquilo você reduzir custo, porque você compartilha aquele recurso. Então, realmente, ela está ligada a uma otimização de custo. Mas quando você vai fazer a sua própria conta, você tem que avaliar. Muitas vezes, o custo por mês é $30, eu vou iniciar a minha ideia, meu empreendimento com 5, 10 pessoas, poxa, é um custo relativamente barato. Só que tem que levar em conta os outros custos. Quanto custou para implantar, como é que eu troco, se eu trocar o funcionário, como é que é a documentação, eu consigo trocar rapidamente, retreinar. Então, faça contas, isso é importante, né? Do mesmo jeito que fazer a conta é importante, como é que eu sei se esse dinheiro que eu estou colocando realmente ele está tendo retorno? Então, o quarto ponto importante, monitore esse retorno. Pode ser criar pontos de medida de modo bastante tranquilo, não precisa ser um BI inicial, ok? Futuro, perfeito, mas no primeiro momento não precisa ser uma boa planilha de Excel com algumas boas colunas, você resolve isso. Ou seja, quanto custa por mês, quanto isso representa em relação ao faturamento, quantas pessoas estão usando, quer dizer, dá para definir alguns indicadores e acompanhar no tempo. É melhor ter um indicador frágil, mas existindo, do que daqui 2, 3 meses e anos você não tem indicador nenhum, não tem medida nenhuma, não sabe nem se referenciar, né? É importante ter indicadores e monitorar. Voltando à questão da conectividade, então aí bate com a pergunta e bate com a conversa que a gente teve aqui. Conectividade fundamental. Não dá para pensar em nuvem, não dá para pensar em ter todas as minhas aplicações efetivamente fora do meu ambiente físico, se eu não tiver uma conectividade minimamente funcionando. A gente vive um momento no Brasil de concorrência forte entre as operadoras, isso gera uma redução de custo. A qualidade não acompanha a redução de custo, e aí as reclamações são todas corretas. Complementando a conversa, eu digo que a gente vive um momento, eu não acho que a gente tem um problema em relação à conectividade. A gente vive um momento difícil dentro do processo de expansão da oferta. A oferta de conectividade hoje, ela está sendo feita de forma larga, ou seja, tem algumas operadoras oferecendo aí a R$35 até a Copa, ou até as Olimpíadas, e por 35 mega, né? Então, a competição ela é efetiva do ponto de vista da ação marketing e expansão. A realidade da infraestrutura não está acompanhando a velocidade de marketing. Esse é, talvez, o ponto onde as coisas pegam, ok? Mas, na verdade, a conectividade ela é fundamental. E, para isso, a gente tem que ter sempre um plano B, a gente tem que ter uma contingência. Então, quando você tiver, num primeiro momento, definindo que todo o meu processo de faturamento da empresa está em nuvem, né? E hoje, quando a gente fala em nota fiscal eletrônica, a transação é feita toda dentro de nuvem, né? Então, nesse momento, é importante falar, ok, eu posso ficar sem faturar por quanto tempo? 1 dia, 2 dias, 1 hora, 5 minutos. Isso vai definir que nível de contingência você precisa ter. Então, a contingência precisa ter a mesma qualidade da conectividade principal? Não, ela pode ter uma qualidade, talvez uma velocidade menor. Aí eu componho custos. Então, existem diversas tecnologias para garantir isso. A gente adotou uma há pouco tempo, dentro de uma crise de uma das operadoras que saiu do ar diversos circuitos, nós temos lá dezenas de circuitos com cliente, e foi resolvido através de um aparelho que concentra 3G. Então, é um aparelho que você coloca lá 4 chips 3G, e a empresa não parou de faturar operando pelo 3G. Então, foi a contingência que se tinha disponível. Então,
tecnologia existe. Precisa pensar na contingência. Não pode olhar muito, ainda o perfil de grande parte dos brasileiros, deixar para a última hora para resolver o problema. Pô, tem que mandar o IR hoje, último dia. Né? Então, contingência a gente pensa antes. Pensa no start do processo. Pode ser que não tenha o momento de injeção de capital para talvez fazer a melhor contingência, mas pense na contingência. Segurança. Segurança nunca é supérfluo. O brasileiro é um dos países que menos investe em segurança. E tanto na casa da gente, no nosso micropessoal, quanto na empresa. Esse é um desafio, um dos maiores desafios que a gente tem que enfrentar, é aumentar esse nível de segurança. E tem que investir. Então, segurança é um negócio de investimento, é importante. Existem níveis de segurança, existem volumes de investimento para a segurança, mas existem também coisas muito simples que resolvem muito segurança. Aplicação de patch, correções, ter um bom antivírus, ter um bom anti-malware. Tudo isso são coisas simples, baratas e que resolvem, às vezes, 80%, 90% dos problemas. Bom, ter uma estratégia de saída. Esse é um item 7 que a maioria das pessoas que contratam serviços de nuvem não param para pensar. A estratégia de saída aqui quer dizer o seguinte, ok, eu contratei um software como serviço de RH, ou eu tenho o meu servidor com a minha aplicação desenvolvida pelo meu terceiro no data center tal. E se tudo der errado, eu precisar sair desse software que eu contratei ou desse ambiente de data center? Como é feito? Que garantias eu tenho? Onde estão os meus dados se eu precisar subir em outro ambiente? Como é que eu importo e exporto esses dados? Isso tem que ser pensado também no processo de contratação e na leitura do contrato que você está assinando com qualquer uma das partes. Não que eles vão reter o seu dado, mas ele pode dizer simplesmente o seguinte, ok, os dados eu demoro 3 dias para te entregar. Depende da sensibilidade do dado, da necessidade. Não dá para esperar 3 dias. Outro dado eu posso esperar 1 mês. Mas para uma determinada informação, talvez eu não tenha 1 hora. Então, ter uma estratégia de saída é fundamental. À medida que o seu negócio, à medida que começa a crescer a importância desses dados, se começa a ter a situação de você ter esses dados fora ou com redundância. Okay? É um processo mais para frente um pouco, mas faz parte da estratégia de saída. Ou seja, se eu redundei, se eu tenho esse dado redundado em outro lugar, se esse apagar, eu estou no outro, e eles estão sincados, eles estão automaticamente mantidos iguais. Outra questão que sempre é colocada, mas eu pego um provedor local ou eu pego um internacional? Essa é uma decisão que depende muito do ambiente, depende muito do que você está contratando, mas o que é verdade no mundo é que todas essas representações, tanto software como infraestrutura, começam a ser muito melhor locais. E você tem a legislação local a favor. Por exemplo, processar uma empresa nos Estados Unidos sendo um brasileiro é muito complexo e demanda muito dinheiro. Mobilidade social, bom, nuvem vem e acelera isso, quer dizer, é fundamental pensar que em qualquer estratégia você tem que ter mobilidade, tem que estar conectado aos processos sociais. E não dá para viver mais sem a mobilidade. Né? Então, nuvem vem para facilitar isso. Quase todos os softwares como serviço já possibilitam versão em tablets e versões em smartphones. Integração é o último ponto, que é também, e não menos importante que os outros, que reforça um pouco aquela questão da saída. Né? É importante entender onde eu tenho que integrar. Eu contratei um software, volto para o RH, ou volto para o RP, ou volto para alguma coisa que tem a ver com o miolo da empresa. Como é que esse dado do RH se conecta com a folha de pagamento que tem que ser paga no RP e assim por diante. Então, é importante entender e pensar um pouco como as coisas se conectam. E é isso. Eu acho que foi bastante rápido, mas é muita informação e a gente pode conversar, debater mais um pouco aí.